Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui de volta, um pouquinho atrasados, tá bom? Hoje o missionário dormiu mais que o sono, né? E fizemos uma viagem no sábado, rapidinho a Goiânia, e tive que pregar lá no sábado à tarde. E no domingo, 5 horas da manhã, retornei ao Rio de Janeiro. Foi um momento gratificante estar lá na Igreja Nossa Senhora da Assunção, junto com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A imagem que esteve na Ucrânia, né, veio aqui agora ao Brasil e está lá em Goiânia. Hoje, segunda-feira, estou gravando aqui já 10 horas da manhã, a imagem, eu acho que nesse instante a imagem está sendo levada para uma outra paróquia e deve visitar mais umas 2 ou 3 paróquias lá e depois retorna a Portugal. E nessa oportunidade foi organizado, o padre Marcos Rogério, lá da paróquia Nossa Senhora da Assunção, organizou um cenáculo e convidou-me para que eu fosse fazer uma pregação. Foi uma maravilha e bendito seja o nome do Senhor por isso. Ao mesmo tempo, tive o privilégio de reencontrar o meu querido pastor Fábio, né? Eu não consigo, o Fábio, né? O pastor Fábio, e já há 20 anos está na Igreja Católica, há 8 anos é ministro ordinário da Comunhão Eucarística, é um grande mestre nos ensinamentos da Igreja, nos santos, nos doutores, um grande estudioso, um homem sóbrio, um homem de pé no chão, e eu tive a oportunidade de reencontrá-lo. Já estivemos em missão antes da pandemia, eu estive por 2 vezes em Goiânia, uma temporada de 30 dias, a outra temporada de 15 dias, e o pastor Fábio com a sua esposa sempre nos acompanhando, nos dando um apoio, e depois disso não tínhamos mais nos reencontrado. Agora, pela ocasião da enfermidade que que ceifou a vida de Jonatas, pastor Fábio estava sempre conversando comigo, mandando mensagem para ele, o que estava acontecendo, rezando, um momento muito intenso que tivemos neste momento. Uma presença que manifestou-se, mesmo distante, se fez presente de uma forma muito maravilhosa. Então reencontrá-lo foi uma graça e ele estava de viagem também. Ele estava indo a Porto Alegre e de Goiânia até Confins, em Belo Horizonte, nós viajamos juntos. Em Belo Horizonte, eu fiz conexão ao Rio de Janeiro e ele fez conexão a Curitiba e posteriormente outra conexão a Porto Alegre. Mas ele mora em Goiânia. Então, foi esse pequeno vídeo que vocês viram. Com toda certeza, atenderei o pedido de vocês em um momento oportuno, mas eu creio que tem alguma coisa dele já aí na mídia, que essas coisas não ficam assim. Só que ele é muito reservado. O pastor Fábio é aquela pessoa que era um grande perseguidor de Nossa Senhora. Ele era um grande perseguidor de Nossa Senhora, e hoje ele faz um trabalho com o terço, ensina as pessoas a rezar o terço, o rosário, como rezar, como rezar. Então ele tem um trabalho sólido, um trabalho de fé, um homem que a gente percebe que tem construído a sua casa sobre a rocha dos ensinamentos, da doutrina cristã, aquilo que a igreja ensina há 2000 anos, mas assim que for possível, quero estar com ele para a gente fazer uma partilha desse testemunho. De repente a gente vai fazer uma fusão, né, do meu também, e com certeza será um momento de graça, um momento muito, muito especial. O Fábio, ele sempre diz, vamos esperar o momento certo, a hora de Deus. Eu já dei umas cutucadas nele muito forte, porque ele é um formador, é uma pessoa que tem conteúdo sólido, conteúdo eclesial. Ele não é igual eu, que eu falo sem dar nota de rodapé, sem dar referência. Ele fala e vai mostrando dentro da doutrina da igreja,
dos escritos da igreja, o que os papas disseram ao longo dos anos. Então ele é muito voltado para isso. Ele é muito voltado para isso. Dificilmente ele fala algo sem logo dar uma nota de rodapé. Repito-me, muito diferente de mim. Então é um ensinamento sólido. E eu já disse para ele, pastor, meu irmão, a igreja precisa de você. Nós precisamos de formação, e você está qualificado. Mas ele diz, calma, vamos esperar a hora de Deus, Eu nunca pensei que fosse ser chamado para ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, o que ele é já há 8 anos, lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na paróquia de Santo Antônio, em Goiânia, no setor Ludovico. Ele diz, vamos aguardar o momento certo que Deus vai abrir as portas. Lá ele também é assessorado pelo padre Rodrigo, do santuário, que agora parece-me que é Basílica da Sagrada Família. Padre Rodrigo, já estive pregando lá também, por sinal, ele, o pastor Fábio, esteve lá comigo nessa oportunidade, e foi um momento grande, ou seja, ele é assessorado por pessoas sólidas. O Padre Rodrigo é um gigante na fé, um homem poderoso na presença de Deus, um grande pastor. Aquele santuário está muito bem servido de pastor, porque o Padre Rodrigo é um pai, é um grande pai, um homem que faz valer, que não deixa a graça de Deus ser vã na sua vida, no seu sacerdócio. Então, o meu querido Fábio está muito bem assessorado e eu creio que no momento oportuno, sei que às vezes a gente vai deixando o tempo passar. Às vezes vamos deixando o tempo passar e não fazemos logo aquilo que Deus quer que a gente faça, para o que Deus nos chamou. Mas essa prudência que ele tem é uma prudência eclesial. A igreja não está apressada a tomar decisões, não. Ela vai um dia atrás do outro, um ano atrás do outro, e deixa que as coisas aconteçam no momento oportuno, com a chancela, com a anuência dos nossos pastores episcopais, na iluminação do Espírito Santo. Eles são aqueles que têm a graça de Deus de discernir os movimentos, os carismas, os ministérios, no momento certo, no momento oportuno, e dessa forma a igreja, há 2000 anos, vem caminhando na força do Espírito Santo. Segunda-feira. Esta semana, a nossa primeira leitura, ela será extraída do livro do profeta Amós. Na próxima semana, a nossa primeira leitura já vai ser extraída do livro do profeta Oséias. Ou seja, veremos estes dias, já nesta semana, uma intervenção profética. E a partir das primeiras leituras da liturgia dos dias anteriores, já tivemos alguns flashes do profeta Elias, do profeta Isaías. A sucessão profética de Eliseu, que vai ficar no lugar do profeta Elias. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, eu não me canso de dizer, o tempo comum, embora tenha este nome, tempo comum, o que é que a gente entende por comum? Comum, uma coisa que não é muito importante, uma coisa que não é muito relevante, uma coisa que não muito se destaca, pelo contrário. Este tempo comum é o tempo da igreja, é o tempo da profecia. E o profeta é aquele que é ungido por Deus na força do Espírito Santo. O profeta, ele é ungido por Deus na força do Espírito Santo, e é o Espírito quem suscita o profeta na sua coragem, na sua veemência, na sua determinação para levar a mensagem de Deus. O profeta que não é impulsionado pelo Espírito, o sopro de Deus, o Espírito que dá força, que dá coragem, que faz com que
tiremos as trancas da nossa porta, e são muitas as portas que fechamos, porque o próprio chamado profético, ele esbarra nas trancas que colocamos. Moisés disse 5 vezes para Deus, eu não. Na 5ª vez, Deus irritou-se contra Moisés. O texto lá no Êxodo vai dizer que Deus irou-se contra Moisés. E foi só no 5º chamado que Moisés respondeu positivamente a Deus. O profeta Isaías, no seu chamado, ele diz, isso não é para mim. Eu não tenho a mínima condição, inclusive moral. O meu vocabulário é péssimo, é ordinário. Eu não tenho a mínima estrutura para ocupar uma posição dessa. Mas como Deus, que é aquele que chama, ele prepara, Deus queimou os seus lábios com brasas vivas como que tiradas com uma tenaz e purificou os seus lábios e o preparou para aquilo. Jonas, ele foge da presença de Deus. Então, não pouco o profeta, para executar a sua missão profética, ele precisa entrar no fundo, no ventre de um grande peixe. Ele precisa ser vomitado na praia de missão, no solo missionário onde ele vai exercer a sua missão, porque ele foge. Ele tem a consciência da sua pequenez, da sua indignidade. Ele sempre se vê incapaz de realizar aquela missão. Gideão vai dizer, mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Olha, a minha família é a menor. Então, a missão profética, ela passa pela consciência de pequenez, de incapacidade daquele que é chamado. E é exatamente aí que Deus se manifesta de forma grande e poderosa na vida daquele que reconhece que é pequeno, que é fraco, que é indigente. Aí o espaço está aberto para que Deus possa realizar a sua missão. Então, o tempo comum. O tempo comum é o tempo já falei, o tempo comum corresponde ao tempo da vida pública de Jesus Cristo. Então, o tempo comum para nós, este tempo litúrgico, que é um tempo muito especial, olha aqui, Quaresma, Pentecostes, tempo comum. Quaresma e Pentecostes preparam-nos para o tempo comum. O discípulo missionário, ele precisa viver a sua quaresma, e eu gosto de dizer que ela não termina lá nos 40 dias da quaresma. Depois ele é revestido do Espírito Santo, e agora, com a consciência do pecado, da conversão, da oração, que ele tem que ser uma pessoa caridosa. Ele é escolhido do meio dos homens, para que possa se compadecer dos pecadores. E aí nós vemos o ministério ordenado, o sacramento da ordem dos nossos sacerdotes. Eles não são anjos que caíram do céu. Eles são pecadores, eles são tirados do meio dos homens. Do meio dos homens. Eles conhecem a dor do outro. É por isso que eles podem escutar as nossas queixas, as nossas demandas, as nossas fragilidades, os nossos pecados, e com o coração voltado ao coração de Deus, ou melhor, porque o seu coração está no coração de Jesus, eles sabem compreender quem somos nós. Porque eles também são falhos, eles também pecam, eles também precisam da confissão. O sacerdote, ele vai lá com outro sacerdote, ele vai lá com o bispo, ele se ajoelha, ele se prostra, ele chora, ele clama a misericórdia do Senhor, porque ele tem consciência da sua fragilidade. Então, o discípulo missionário é esta pessoa que vai ao campo missionário neste tempo comum, que é o tempo da igreja, é o tempo da nossa missão, com o coração no coração de Jesus,
para que a partir disso ele tenha consciência dos problemas que ele vai enfrentar, as situações que estarão diante dele e com um coração misericordioso. Como que membro de uma igreja samaritana, uma igreja que desce, que se compadece daquele que está caído, ferido, machucado, ele então, na força do Espírito, ele vai sendo impulsionado para ser um discípulo, missionário, profeta. Então tenhamos esta consciência, este é o meu tempo. Este tempo comum é o meu tempo de anunciar Jesus, de levar Jesus Cristo. E outra coisa me veio aqui agora, irmãos. Todos nós que fazemos algo, gostaríamos e gostamos de fazer com intensidade, no maior espaço possível, no maior tempo possível. Mas nós não temos domínio sobre o tempo que vamos passar aqui. O meu e o seu tempo comum pode ser tão curto, ou seja, não podemos perder tempo. Não podemos menosprezar este dia. Este é o dia, este tempo comum. Eu resumo ele em um dia. Este é o dia que Deus preparou para nós. Este é o dia que Deus preparou para o missionário, preparou para você, preparou para todos nós. Para anunciar Jesus para nós mesmos, na nossa casa, no nosso local de trabalho, lá no clube onde a gente vai, lá na academia. Amado, tudo que te vir a mão para fazer, faz, conforme a tua força, as tuas forças. Então usemos bem este momento que Deus está nos dando, porque este tempo para mim pode ser curto, ele pode terminar hoje. E já que estou predisposto a, neste tempo, falar de Jesus, anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, pressupõe-se que se hoje este meu tempo terminar para mim, este tempo comum terminar para mim, pressupõe-se que eu esteja em condições de ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua glória. Para que não aconteça que eu esteja mandando milhares de pessoas para o céu, os céus, e a passos largos esteja caminhando para o inferno. Então aproveitemos este tempo. Não é hora de cruzar os braços, não é hora de olhar para trás, é momento de aproveitar este dia, lançar mão ao arado e seguir adiante. E seguir em frente, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, diante disto, como falei, esta semana, Amós, na próxima semana vamos ler o profeta Oséias. A profecia está dentro do tempo comum. Mas eu fiz aqui duas perguntas. Quem é o profeta? O profeta é aquele que Deus chama. O profeta é aquele que Deus chama. Eu não esqueço quando Dom Henrique, naquela pregação impactante que ele fez aos seminaristas e aos padres, ele diz: a igreja não é obrigada a ordenar nenhum dos senhores. Se no final das contas do vosso estudo o bispo achar que você não pode ser ordenado, aceite e acolha a decisão da igreja. Não saia por aí desesperado querendo achar um bispo que lhe ordene de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não há coisa pior, meu irmão, minha irmã, de que uma pessoa que não é vocacionada, uma pessoa que não foi chamada por Deus para uma determinada missão. Isso é trágico, isso é dolorido, isso é catastrófico. E o resultado disso a gente vê muito por aí. O profeta é aquele que Deus chama. O profeta é aquele que Deus chama. Ele pode seguir uma sucessão familiar? Pode. Se foi chamado por Deus.
se foi chamado por Deus, se foi escolhido por Deus, eu não devo agora perpetuar-me no meu filho, no meu neto e mais em quem esteja ligado a mim biologicamente, porque tem que me suceder. Nada disso. O profeta é aquele que Deus chama. Muito cuidado com isto, queridos, porque muitas pessoas estão com a vida destruída por causa de falsos profetas, de falsas profecias, de falsas revelações, de falsas visões. Quantas famílias estão destruídas por causa de pessoas que não foram chamadas por Deus para uma determinada missão? Segunda coisa, segunda pergunta, que faz o profeta? Que faz o profeta? O profeta, ele recebe um oráculo, um alerta de Deus. O profeta, ele recebe, o profeta Amós, ele recebeu um oráculo de Deus. Todos os profetas, eles recebem a mensagem de Deus e transmitem aquela mensagem aos que violam a lei, aos criminosos, aos que desrespeitam a vida. O profeta está dentro desta situação. O profeta ele está exatamente amparado por esta situação de distanciamento de Deus daqueles que fazem o que o Senhor reprova, o que Deus reprova. Por sinal, no nosso sábado, deixa eu ver se eu acho aqui, sábado, olha, o livro das Lamentações no sábado, Lamentações capítulo 2 e o versículo 14. Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Muito cuidado. Muito cuidado com esses profetas que vêm massageando o nosso ego. São palavras doces. São palavras muito agradáveis, palavras que não trazem compromisso, palavras que não trazem conversão, palavras que não trazem mudança de vida, palavras que deixam qualquer um extasiado dizendo, eu já estou no céu, mesmo praticando o que Deus reprova. Cuidado. Cuidado com esse profeta que faz o povo de Deus pecar. Uma das fortes razões porque o povo de Deus foi em cativeiro à Babilônia foi exatamente porque os profetas não deram os oráculos que Deus havia mandado. Eles não puseram a descoberto a malícia do povo de Deus. Eles passaram ao povo de Deus mensagem insensata. Este texto aqui de Lamentações, Deus está falando com o seu povo. Ele está falando com Jerusalém. Ele está falando com o Monte Sião. É com o seu povo. O profeta, ele não está para falar lá para o povo de fora, queridos. Ele está para falar para o povo de Deus. Então, o tempo comum é o tempo da mensagem profética, a mensagem que leva ao encontro de Jesus Cristo, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta. O mundo espera o quê de nós cristãos? Que sejamos mais um ser humano no estágio e na condição de velha criatura? Não. É necessário, queridos, que vivamos uma vida nova, que estejamos em Cristo, que sejamos uma nova criatura. É importante isto. Então, o discípulo missionário que sai com a missão profética no tempo comum, ele precisa estar consciente disto e ele deve levar a mensagem de Deus a partir de si. A partir do pressuposto que ele teve um encontro com Jesus, que ele viveu a quaresma, que ele foi cheio do Espírito Santo e ele está, de algum modo,
preparado para aquela missão. Não que ele não precise mais de oração, não que ele não precise mais de penitência, não que ele não precise mais da caridade, pelo contrário. Ele precisa todos os dias pedir a força do Espírito Santo para reconhecer a sua indigência, a sua fragilidade, a sua inconstância, a sua vontade de voltar. E na força do Espírito de Deus, ele prosseguir na sua missão, porque não é fácil. Mas a partir desse encontro com Deus, ele está gabaritado para levar a mensagem de Deus às demais pessoas. Ele próprio precisa ser um fermento para levedar essa massa no que tange o reino dos céus. Então é o nosso momento. Este momento que estamos vivendo, o tempo comum, Jesus salienta que Jesus salienta o seguinte: vamos à outra margem do lago. Jesus começa dizendo isto: vamos à outra margem do lago. Escute, meu irmão, minha irmã, escutemos, escute não, escutemos, eu estou inserido. Ao mesmo tempo que estou falando daqui, estou sentado aí escutando do lado de lá. E eu escutando em primeira mão. O discípulo missionário só entra no tempo comum como discípulo missionário profeta. Quem escuta esta palavra de Jesus: vamos passar a outra margem do lago. O tempo comum é a outra margem do lago. Passar para outra margem, ou melhor, a outra margem, é sinônimo de missão. É sinônimo de desprendimento, é sinônimo de kenosis, de desalojamento. Em uma palavra, não é fácil ir para outra margem. É fácil estar de braços cruzados, é fácil não comprometer-se, é fácil dizer sou cristão, é fácil dizer Senhor, Senhor. Agora, ir a outra margem, para chegar a outra margem, tem que atravessar o mar. E no mar tem ondas, tem tempestades, tem vento forte, tem turbilhões, tem a escuridão da noite. Tem visões que a gente pensa que é um fantasma que está à nossa frente, embora seja Jesus que esteja conosco na tempestade. Os sentimentos como a desconfiança, o medo, tomam conta. Não é fácil ir a outra margem. Todos os profetas, Elias, Eliseu, Isaías, Amós, Oséias, todos eles foram a outra margem. E muitos foram a outra margem sem pegar uma embarcação. Eles chegaram diante do rio, estava fechado. E pela força de Deus, aquele rio teve que abrir-se para que eles passassem para outra margem. Ir a outra margem é enfrentar os poderosos, é enfrentar os governantes e levar a mensagem de Deus. Hoje, por exemplo, queridos, o quanto as nossas autoridades estão necessitadas de profetas de Deus. As nossas autoridades estão cercadas de profetas verdadeiros e não de falsos profetas, para lhes dizer o que eles estão fazendo com o povo de Deus, mas o que vemos é o contrário. São falsos profetas, bajulando, elogiando, abraçando, com palavras doces, com palavras açucaradas. Não tem a coragem de entregar os oráculos do Senhor. Não tem coragem de olhar nos olhos e dizer: tu és este homem.
Ninguém tem coragem. Embora digam-se profetas, homens de Deus cheios do Espírito Santo, não tem coragem de dizer excelência. O povo está injustiçado. O povo está morrendo, excelência. O progresso das pessoas humildes é impedido. Os pobres estão sendo pisados e vendidos ao preço de um chinelo barato. As pessoas estão trabalhando de sol a sol, excelência. E o que elas estão ganhando, o que elas recebem para manter a sua casa é o valor de uma sandália barata, da mais barata que tem. O povo não tem comida, o povo não tem saneamento, o povo não tem educação, o povo não tem transporte, o povo não tem dignidade. Excelência, Vossa Excelência está agredindo a Deus através dos seus filhos. Ninguém tem coragem de dizer excelência. Os filhos de Deus não têm onde reclinar a cabeça e estão sendo inclusive impedidos de sepultar os seus mortos, os seus queridos. Os filhos não estão tendo a oportunidade, o direito de sepultar o seu papai, a sua mamãe. O seu papai não está tendo dignidade de sepultar o seu filho. Onde estão os profetas do Senhor? Estão vendidos. Assim como muitos... Olhe lá o texto de Lamentações, capítulo 2. Eles deram às autoridades e ao povo um oráculo que Deus não havia dado, uma mensagem que Deus não havia dado. Eles não mostraram a corrupção que as autoridades estavam vivendo, a tragédia que a autoridade estava vivendo. Eles não mostraram que eles estavam usando o selo real para matar o povo, para espoliar, para oprimir, para humilhar. E por isso o povo foi em cativeiro. Onde estão os profetas de hoje, queridos? Onde estão os profetas de hoje? Que se arrogam ser cheios de Deus, homens cheios do Espírito Santo, e a nossa nação está afundando dia após dia. Isso é trágico. É o momento do discípulo missionário, profeta, fazer a sua missão, cumprir bem este tempo comum. É preciso atravessar para outra margem, é preciso sacrificar-se, é preciso calejar os joelhos diante de Deus, é preciso fazer a vontade de Deus, e Jesus está dizendo-nos, vamos para outra margem. E nessa oportunidade, um mestre da lei aproxima-se de Jesus e diz, Mestre, eu te seguirei aonde quer que vás. Que palavra bonita, né, irmãos? Que palavra belíssima. Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus espera isto de nós, queridos. Um mestre da lei. Você não tem nem noção do que está por trás desta simples, pequena frase. O que o autor sagrado está dizendo, vamos deixar isso para depois. Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus espera que a gente diga isto também para ele, que digamos para ele também isto. Mas qual foi a resposta de Jesus? Obrigado, meu querido, fico feliz, estou lisonjeado de saber que você, um mestre da lei, vai seguir-me aonde quer que eu vá. E olhe, fique sabendo que eu vou a outra margem, tá bom? Eu vou passar pelo meio do mar. A embarcação vai, quase que ela irá a pique, vai vir tempestades, vai ter chuva, tem escuridão, o medo vai assolar. Então escutar do Senhor, que o Senhor vai comigo aonde quer que eu vá, olha, eu fico muito feliz, o Senhor vai estar ao meu lado, para na hora que a embarcação começar, parece que vai afundar, o Senhor pegar na minha mão e dizer, tenha fé, não desista, que nós vamos chegar do outro lado.
Aí Jesus disse assim para ele: olha, as aves do céu têm os ninhos, e as raposas têm as suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O tempo comum é o nosso tempo. Não esqueçamos disto, que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É uma hipérbole, isto aqui é um hebraísmo, uma força de expressão que Jesus está dizendo. Mas ele precisa, mais que ele precisa dizer, para nós hoje, nós precisamos escutar isto. Porque o que é que o discípulo missionário hoje está vendo? Uma boa casa, uma mansão, uma cobertura, o melhor transporte. O melhor transporte. Tudo ele quer de primeira. Enquanto Jesus diz, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O discípulo de hoje, é óbvio que ele não está gabaritado para enfrentar o tempo comum, porque ele não é discípulo de Jesus. Ele é um empresário. Ele não é mais reconhecido como um discípulo de Jesus. Ele é reconhecido e ele é conhecido na alta sociedade como um grande empresário que tem não sei quantas empresas em vários ramos empresariais. Ele tem grandes negócios. Algumas pessoas ainda olham para ele como um líder religioso, mas as outras pessoas lá de fora não veem dessa forma. Ele é visto como alguém que manda, que determina, que tem poder empresarial. O tempo comum nunca o tempo comum esteve tão desprovido de profetas verdadeiros como esta época que estamos vivendo. Porque não tem profeta verdadeiro. Estamos vivendo o caos dos falsos profetas e do falso profetismo. Porque ninguém que fica buscando o seu próprio interesse, ninguém que fica buscando aquilo que lhe vai dar status, soberania, onipotência, está preparado para seguir Jesus aonde quer que ele vá. É mentira. Não esqueça, é mentira. O discípulo de Jesus, ele precisa seguir as pisadas do seu mestre, do seu Senhor. Ele é discípulo de Jesus. E ele precisa escutar isto. Deixa que Deus abra as portas. Deixa que Deus te favoreça. Deixa que Deus cuide de ti, como Ele cuida das aves do céu, como Ele veste os lírios dos campos. Olhe para o céu, olhe para a eternidade, olhe para aquele tempo que não vai passar. Eu não canso de dizer que esses nossos teres, dos quais estamos acumulados, sobrecarregados, e que não queremos abrir mão deles, eles serão todos confiscados na fronteira do além como contrabando. E nós estamos morrendo por isto, estamos nos consumindo por isto, queremos isto, nós não queremos, os discípulos de hoje não querem mais os céus, eles querem a terra, porque a terra é bonita e é maravilhosa. O discípulo missionário de hoje está curvado diante de Satanás, que está dizendo-nos diuturnamente: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Estamos prostrados diante de Satanás, que está colocando-nos o grande ídolo dinheiro, poder, para dominar até os escolhidos.
Eu te seguirei, Senhor, aonde quer que tu vás. Tudo bem, mas fica sabendo de uma coisa. As aves têm ninhos, as raposas têm tocas. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No período de Pentecostes, lemos São Paulo, os Atos dos Apóstolos. Naufrágio, fome, frio, apedrejamento, açoites. Não esqueçamos da nossa raiz, do nosso princípio, do nosso início, da aurora da igreja, da primeira hora do cristianismo. Perdoe-me, queridos, mas o nosso cristianismo de hoje está muito diferente e está muito estranho ao cristianismo da primeira hora. Muito estranho. Pensemos nisto, consideremos isto, eu, missionário Sidney, preciso dizer para mim, será que sou cristão? Será que sou cristão? Aí um outro disse, Senhor, vamos terminar. Permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. É um outro hebraísmo, queridos. Tudo isto é necessário sabermos ler para compreender a força de expressão que Jesus está usando. Aí Jesus disse assim, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Jesus não veio pisar na lei, Jesus não veio abolir a lei. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Jamais Deus vai dizer assim, deixa o teu pai ser comido pelo urubu, a tua mãe ser comida pelo urubu, o teu filho os urubus comerem. Jesus está dizendo, ele está radicalizando o chamado através daquilo que é mais precioso para nós, como o pai, a mãe, o filho, aquilo que você construiu. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Ou seja, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Amados, eu não sou espelho para ninguém. Mas há poucos dias eu vivi essa experiência. Há poucos dias, Deus chamou-me para viver essa experiência. O Jonatas, nos seus últimos instantes, e eu precisei fazer uma viagem missionária ao estado do Pará. Vocês sabem que quando ele entrou em óbito, eu estava longe dele. Tiveram que preparar o corpo para eu chegar ainda e conseguir participar do sepultamento. E o próprio Jonatas, ele disse para mim, ele colocou a mão na minha cabeça e disse, ele ia comigo, a passagem dele estava comprada, foi comprada, junto com a minha. Ele disse, papai, eu não vou, mas o Senhor vai, pelo Senhor e por mim. É um radicalismo. Eu não iria fazer nada naquele momento, eu não ia impedir que o Jonatas morresse. Mas a morte dele serviu de vida para muitas pessoas. A morte dele serviu de cura para muitas pessoas, porque no momento em que ele estava entrando em óbito, eu estava pregando para uma quantidade, um número considerável de pessoas numa praça pública. Estava falando de Jesus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele mandou-me, como que morrendo, mas vivificando a muitos. Doentes, mas curando a muitos através de mim. O Jonatas estava lá em Goianésia. Doeu, eu chorei. Deus sabe como foi viver aquelas horas depois de 2 horas da manhã, quando a missionária ligou e disse, o nosso filho acabou de morrer. Deus acabou de levar o nosso filho. Foi muito duro.
Mas eu estava em combate, estava em missão, e Deus me deu a graça de ver o meu filho e de sepultar o meu filho. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu escutei Deus dizer para mim: Sidney, o teu filho agora está comigo. Acabou a tua preocupação. Deixa agora comigo, não te preocupa com nada. Porque eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Muitas pessoas estão querendo primeiro resolver os seus problemas. Ah, não, Padre Dalvan, espere lá. Eu vou aguardar aqui, se o meu filho for curado, se ele tiver alta, se ele sair do hospital, se ele for recuperado, se Deus curá-lo, eu vou lá fazer a pregação. Quantas pessoas estão deixando Deus para depois? O discípulo missionário não pode deixar Deus para depois. Ele não pode primeiro querer resolver os seus problemas, para depois resolver a missão para a qual Deus lhe chamou. Ele está a serviço de Deus 24 horas por dia. Eu passei 40 dias no hospital com Jonatas. Quantas pregações eu fiz de lá do hospital? Vocês viram, tem gravado quantas pregações? Quantas pessoas entraram naquela enfermaria para pedir oração e eu orava por aquelas pessoas, conversava com aquelas pessoas. A missão não terminou porque o meu filho está doente. Deus não está curando o meu filho. Agora eu vou orar por vocês. Foi exatamente ali que muitas pessoas viram a graça que Deus derramou sobre nós. No meio daquela dor, no meio daquela situação dificílima e que levou à morte do meu filho, não teve murmuração, não teve blasfêmia, teve dor, teve lágrimas, mas também teve riso e tenha certeza, a convicção da vida eterna, porque ele recebeu Jesus. Ele recebeu a assistência eclesial necessária que precisava, e se morremos com Cristo, com ele viveremos. Deus faz este chamado para nós. Vamos à outra margem. Vamos à outra margem. Deus está chamando você hoje, meu irmão. Deus está chamando-me hoje. Vamos à outra margem, Sidney. Eu quero te escutar, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso escutar o teu chamado, Senhor, que agora me chama para a outra margem. E eu quero ir nesta convicção que as aves têm ninhos e as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero ir a este tempo comum, Senhor, nesta convicção de que eu não preciso e não tenho que resolver primeiro os meus problemas, mas eu tenho que te colocar por primeiro na minha vida. Fala, Senhor, a este coração, a esta pessoa que agora me escuta. Eu não tenho palavras suficientes para satisfazer, para preencher os corações dos meus ouvintes. Mas o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que nesta oportunidade que este meu irmão e esta minha irmã estejam escutando-me, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Que na força do Espírito Santo, eles possam dispor-se como discípulos missionários para seguir-te, Pai. Para que juntos possamos entrar neste tempo comum, contagiando como fermento na massa, levando a mensagem do reino dos céus. Que pela intercessão de Maria Santíssima, a serva por excelência, aquela que prontificou-se a que a sua palavra se realizasse na vida dela, que este seja o propósito de todos nós, levarmos Jesus como Maria levou, como ela entregou-se a Jesus, como ela deixou que o querer de Deus acontecesse na vida dela, que o seu querer se realize na nossa vida, hoje e sempre. Amém.
Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.